sobre o sinal da aliança, ou os sinais da aliança, sinais do rei. Por que sinais do rei? Porque nós estamos conversando sobre uma série de mensagens que preparam a igreja, preparam o nosso coração para talvez um dos meses mais importantes, ou das estações mais importantes do nosso calendário cristão, que é a estação do Advento. Nós nos preparamos para celebrar o nascimento do nosso Senhor Jesus. Então, durante todo o mês de novembro, nós começamos semana passada, já no último de outubro, e durante todo esse mês nós falaremos sobre a revelação progressiva da aliança. Momentos em que o Senhor fez aliança e o Senhor foi revelando para nós o seu plano de redenção, que vai exatamente culminar na encarnação, vida, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Então, semana passada nós falamos sobre a queda e hoje nós falaremos sobre a aliança da preservação. Mas antes de começar, eu queria, como sempre eu faço com vocês aqui, provocar-nos a pensar um pouquinho e fazer uma pergunta para mim e para você. Em quem nós confiamos de verdade? Em quem está a nossa confiança? Em quem nós confiamos? Quando a nossa vida é acometida por uma notícia ruim, quando uma catástrofe ou alguma situação difícil nos acomete, quando alguém da nossa família ou nós ficamos enfermos, quando uma situação difícil acontece, roubam um carro, bate o carro, um desemprego, uma enfermidade, seja a situação que for que nós possamos enfrentar e que nós enfrentamos. Em quem de fato nós confiamos? Quando nós perdemos algo, em quem nós confiamos de verdade? E eu fiquei pensando sobre isso e eu queria compartilhar com vocês. Vocês já devem ter assistido algum filme ou série que fala de mundo pós-apocalíptico. Já assistiram? Eu confesso que eu não gosto dessa série. E confesso que eu não gosto desse mundo apocalíptico. Porque eu não tenho vergonha de falar, mas depois eu não durmo à noite. Zumbi, coisa assim. Até filme de guerra. Eu assisto filme de guerra à noite, aí eles falam que eu fico atirando dormindo. Então eu tenho que... Irmão, está chegando na melhor época do ano, onde eu posso assistir filme de Natal. Eu adoro comédia de Natal. Mas deixa eu voltar aqui. O que tem a ver com Noé? O que Noé tem a ver com The Walking Dead? É interessante porque qual é a ideia ou filosofia por trás desse mundo pós-apocalíptico? Para quem já assistiu essa série, ou alguma série que retrata o fim do mundo, ou algo de situações extremas assim, tem sempre uma coisa em comum. É o retrato da ausência, da falta ou ausência mesmo de total sentido. E o que sempre vem depois? Um mundo onde o homem tenta sobreviver biologicamente, porque um está matando o outro, estão roubando tudo para sobreviver, mas espiritualmente todos já estão mortos. No próprio The Walking Dead, se você assistiu alguma coisa, a Elisa gostava muito dessa série, eu tive que assistir alguns capítulos por causa dela na época, mas o zumbi, ele é uma metáfora, porque se você parar para pensar, o zumbi ele é um símbolo, para quem aqui gosta, você não precisa saber disso, só para ficar registrado, do que na filosofia nós chamamos de niilismo. O que é isso? É quando a pessoa perde a consciência da vida, ela não tem mais propósito, ela é um corpo sem alma. Quantas vezes nós somos assim, irmãos? Porque as coisas dão errada, ou porque nós perdemos alguma coisa, ou porque nós passamos por diversas situações. E se você parar para pensar, os vivos dessas séries, desses filmes, eles se tornam parecidos com os mortos. Porque eles vão perdendo a compaixão, o amor, a moral e a identidade. É interessante, porque os mortos-vivos ou os zumbis nessas séries, nesses filmes, eles são menos monstruosos do que os seres humanos. Porque os seres humanos se tornaram desumanizados. Então, só para ficar aqui para a gente pensar, quando o nosso mundo desaba, quando nós vivemos um cenário como esse, onde parece que tudo acabou, em quem nós confiamos? Como nós reagimos? Então, eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia aí em Gênesis capítulo 9, versículo 8 em diante. Gênesis capítulo 9, versículo 8.
O texto está projetado? A palavra do Senhor, ela diz assim. A palavra do Senhor diz assim: Deus também disse a Noé e aos seus filhos: eis que estabeleço a minha aliança com vocês, e com a descendência de vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, tanto as aves, os animais domésticos, os animais selvagens, que saíram da arca, como todos os animais da terra. Estabeleço a minha aliança com vocês. Nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse: esse é o sinal da minha aliança, que faço entre mim e vocês, e entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança firmada entre mim, vocês e todos os seres vivos de todas as espécies. E as águas não mais se tornarão em dilúvio, para destruir todos os seres vivos. O arco estará nas nuvens. Eu o verei e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que há sobre a terra. Deus disse a Noé: esse é o sinal da aliança estabelecida entre mim e todos os seres vivos sobre a terra. Amém? Até aqui a palavra do Senhor. O texto que nós lemos há pouco, lá em Gênesis 6, durante a liturgia, diz que Deus olhou do céu e viu que a terra estava profundamente corrompida. Os homens haviam se corrompido e Deus então decide destruir toda a terra. O texto que o presbítero Dario abriu o culto lendo para nós, diz que Deus manda Noé construir uma arca. E aquela arca já era um sinal da graça de Deus. Naquela arca, Deus estava poupando a vida de Noé e a sua descendência. Só que quando Noé sai da arca, Deus então estabelece com Noé uma aliança. E aqui eu queria lembrar vocês desse tema que eu tenho falado desde a série passada de Tito, porque o conceito de Agostinho, ele é muito importante para nós. O conceito de Agostinho, ele é baseado em Gênesis 3,15, que nós falamos semana passada. E Agostinho diz que dois amores fundaram duas cidades. Eu vou repetir isso por muito tempo aqui. A cidade dos homens, fundada pelo amor a si mesmo, desprezando a Deus, e a cidade de Deus, que é formada por aqueles que desprezam a si mesmo, por amor a Deus e ao próximo. Então, o que nós vemos? Nós vemos Adão e Eva tirados do paraíso, expulsos do Éden, colocados então para viver fora do Éden, e é muito simples isso. Nós estamos falando de Gênesis 4:1. Caim matou Abel. Você vira a página, é outro problema. Você vira a página, é outro problema. Você vira a página, degradação humana, até chegar em Gênesis 9, o texto que nós estamos. Então, o que o texto bíblico, o que o narrador bíblico está querendo nos falar? Que Deus agora, ele está destruindo essa cidade. E ele está renovando então uma aliança. Então, o que eu quero falar com vocês hoje é que Deus, ele estabelece o que nós chamamos aqui de aliança da preservação. A primeira aliança, então, que o Senhor faz aqui, nítido para nós, é uma aliança de preservação. E como que Deus estabelece essa aliança? Eu quero responder essa pergunta com 2 pontos apenas hoje. A primeira delas, Deus estabelece essa aliança porque é Ele quem sustenta todas as coisas. É Deus quem sustenta todas as coisas. Olha o que o texto fala. Deus também disse a Noé e seus filhos: eu estabeleço a minha aliança com vocês e com a descendência de vocês, com todos os seres vivos. Essa aliança não é simplesmente com Noé, sua esposa, seus filhos e noras. Mas essa aliança também é com o cavalo, com a vaca, com o boi, com todos os animais, as árvores, as folhas, todas as coisas. Toda a realidade está debaixo da aliança que Deus estava estabelecendo nesse dia. E é interessante porque o versículo 11 projetado diz: estabeleço a minha aliança com vocês, nunca mais os seres vivos serão destruídos pelas águas de um dilúvio. A aliança da preservação
é a aliança que Deus promete, então, nunca mais ferir a terra da forma como ele fez no dilúvio. Então o texto bíblico diz que Noé, ele era um homem justo diante do Senhor. Mas o texto não fala nada dos seus filhos. Para quem aqui conhece um pouco de Bíblia, sabe o que vai acontecer depois da arca. Sabe o que os seus filhos vão fazer. Só que eu queria que você pensasse comigo na nossa introdução agora, e você refletisse comigo uma coisa. Imagina que você é Noé. Você, sua mulher e seus filhos estão na arca. Você começa a olhar pelas janelinhas da arca, se é que tinha, como era, e você começa a ver água, 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 água e água. Não existe mais nada. Todos os seres humanos da terra estão mortos. É isso que o texto bíblico diz, não é? Os animais estão todos mortos. Só sobreviveram aquilo que estava dentro da arca com Noé. O que estivesse fora da arca estava destruído. E aí você desceu da arca. Qual é a diferença de um mundo pós-apocalíptico com um mundo que Noé viu? Quando Noé desce da arca, não tem nada, irmãos. O que tem é uma terra seca, já pronta para começar a ser cultivada e plantar, mas Noé e sua família deveriam começar do nada. Depois do dilúvio, seria natural a sua família se sentisse impressionados. Porque quando Deus vem falar com Noé, o que Deus fala para Noé? Seja fecundo, multipliquem-se, povoem a terra. Deus, no capítulo anterior, estabelece agora, se um homem matar outro homem, aquele que matou deve ser morto. Se um homem matar uma pessoa, é olho por olho, dente por dente. Deus agora está preservando, tentando, frear a maldade humana. É a partir desse momento que Deus libera com que o homem possa comer carne, por exemplo. Até esse momento não se comia carne de animal. É a partir desse momento que o homem agora pode comer carne, mas respeitando a criação, respeitando aquilo que Deus estava fazendo. Então vale lembrar que as águas do dilúvio lavaram a terra, mas o coração do homem continua inclinado para o mal e dependente da graça de Deus. Portanto, essa aliança, ela estabelece para a terra um ambiente, um lugar, onde Deus pudesse manifestar a redenção para os seus filhos. Então, é essa aliança que sustenta todas as coisas. E é interessante, porque não depende da minha constância. Deus não depende da nossa fidelidade, porque é a palavra de Deus que sustenta todas as coisas. Você acha que se Deus olhasse para a terra hoje, da mesma forma como ele olhou nos dias de Noé, você acha que ele mandaria ou não um dilúvio novamente? Será que na Primeira Guerra Mundial Deus não poderia ter feito isso? E na Segunda? E agora, que parece que nós podemos caminhar para uma terceira dia, mais ou menos dias. Mas Deus prometeu que não faria isso. E o que sustenta o mundo então? É a palavra de Deus. É a aliança da preservação que Deus havia prometido. Então, a cada dia que você acordar pela manhã e você vê que o dia amanheceu junto com você, você precisa se lembrar. A aliança que Deus estabeleceu com Noé, ela continua valendo sobre essa terra. Se Deus não tivesse prometido isso aqui, Jesus não teria um lugar para encarnar e se entregar por amor a nós. Foi essa promessa, essa aliança que estabeleceu aquilo que Deus poderia manifestar, a aliança da redenção. Então, muitas das nossas ansiedades, por exemplo, elas vêm da onde? Da mesma sensação que provavelmente Noé possa ter tido aqui nesse texto. Imagine novamente, eu e você descendo da arca e não tendo nada. Eu vou ter que começar a plantar tudo do zero. Eu vou ter que começar a criar todas as coisas do zero. Criar cultura, criar filhos, multiplicar, espalhar pela terra e as coisas continuarem a acontecer. E muitas das nossas ansiedades, meus irmãos, elas vêm da nossa sensação de que somos nós que precisamos sustentar as coisas das nossas vidas. E eu te faço uma pergunta.
O quanto a vida pesa nos teus ombros. O quanto nós nos sentimos ansiosos, porque nós sentimos o fardo das nossas responsabilidades financeiras, responsabilidades com a família, com a saúde, com o nosso trabalho, com a carreira, com todas as coisas que nós temos que fazer. Sabe o que esse texto me lembra? Esse texto me lembra que quem sustenta a minha vida e a tua vida é o Senhor. Que o Deus que prometeu sustentar o planeta, as galáxias, os animais, todas as coisas, é o mesmo Deus que sustenta a minha vida, a tua vida, a minha casa, a tua casa, todos os pesos que nós sentimos sobre nós. Nós precisamos lançar isso sobre o Senhor. Porque esse texto me chama a pensar exatamente isso. Uma confiança em meio à instabilidade. Faz sentido? A gente precisa compreender isso. Porque Noé não tinha esse mundo preparado que nós temos. Não havia tecnologia, não havia nada. Noé só tinha, e não é só, né? A aliança que Deus havia dado a ele. Nunca mais eu destruirei a terra. Então, não viva movido pelo medo do amanhã. Confie no Senhor. Confie nessa aliança. Confie num Deus que não falha. Num Deus que prometeu e continua sustentando as nossas vidas. Só que essa aliança também, ela significa o que nós chamamos de graça comum. Se você não leu o texto do teu boletim, porque foi entregue para você em cima da hora do culto, peço que você leve para sua casa com carinho e leia em casa depois. Nesse texto nós tentamos explicar melhor o que é essa graça comum. Mas lá em Mateus, capítulo 5, 45, a palavra do Senhor diz assim, o próprio Jesus disse isso: para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque Ele, Deus, fez ou faz o sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Essa chuva que está caindo aí fora, já há alguns dias, ela só está chovendo na casa dos crentes? Sim ou não? Ela só está regando as hortas dos crentes? Não. O que o Senhor Jesus disse? O Senhor abençoa justos e ímpios. Existe uma graça comum que sustenta todas as coisas. A bênção de Deus está derramada sobre a terra por causa dessa aliança. Amém? Mas em segundo lugar, como Deus estabeleceu então essa aliança da preservação? Deus estabeleceu dando um sinal visível da sua misericórdia. Olha o que o texto diz. Deus disse: esse é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vocês, entre todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as futuras gerações. Para mim e para você. E olha o que o verso 13 diz: porei o meu arco nas nuvens, e ele será por sinal da aliança entre mim e a terra. Quem aqui já viu um arco-íris? Todo mundo, né? Todo mundo já viu um arco-íris. E eu não sei se existe algum fenômeno natural, por assim dizer, mais bonito do que o arco-íris. Tem um fenômeno natural que eu e minha esposa a gente gosta muito, a gente sempre fala que a gente tem vontade de ver, mas é do outro lado do mundo, que é a aurora boreal. Quem sabe um dia, né? Mas não é tão mais bonito do que o arco-íris. Porque o arco-íris, ele representa exatamente o que Deus está falando aqui. Olha que interessante. Deus está dizendo o seguinte: eu vou colocar um arco no céu. E todas as vezes que Deus olha para esse arco, Deus se lembra dessa aliança. Isso não significa que Deus é esquecido. Isso significa que esse arco tem uma representatividade, um sinal. Se você perguntar para o seu filho, para o seu neto, quando ele está andando de carro com você na cidade, e ele vê aquele M amarelo bem grandão no meio da rua, o que ele fala para você? Batata frita. McDonald's. Não é? Porque aquilo é um sinal. E todas as vezes que nós vemos o sinal, então, do arco-íris nos céus, o que nós devemos nos lembrar? Deus estabeleceu uma aliança com a terra. E nós nos esquecemos disso. Então, olha que interessante. Deus, então, agora está dizendo assim: quando as nuvens se formarem, quando o céu escurecer,
quando as chuvas elas começarem a cair, e quando tudo isso passar e o arco aparecer, se lembrem da aliança. Os dois lados da aliança devem se lembrar. Deus se lembra da sua aliança, mas nós também devemos nos lembrar dessa aliança. Só que tem um problema com esse arco. Sabe qual é o problema desse arco? A palavra hebraica aqui nesse arco é uma palavra usada para guerra. É uma arma. Esse arco é uma arma. A palavra arco é um arco de uma arma. E quando você olha o arco no céu, o arco-íris no céu, se ele fosse uma arma, ele estaria apontado para quem? Responde, irmão. Não. Para o céu. Se o arco está assim, para onde o arco está apontando? Para o céu. Para o céu. Qual é a representatividade desse arco? Deus diz o seguinte: a ira que estava voltada para vocês, o arco agora representa que eu não vou derramar ira sobre vocês. Então todas as vezes que Deus talvez pensar em destruir a terra novamente, o arco está mostrando que existe uma aliança, irmão, pode ficar sossegado. Ele não vai destruir a terra com dilúvio de novo. Porque agora esse arco está voltado para ele. É interessante isso. Tinha vários textos que eu podia trazer para você aqui. Mas ia demorar muito. A palavra hebraica lá, zahar, ela foi usada várias vezes para demonstrar arcos de guerra. Então, a estabilidade do mundo repousa na memória de Deus e não na moralidade humana. Se nós fôssemos depender da moralidade dos governantes do mundo, esse mundo já tinha acabado. Sim ou não? Tinha acabado. Mas a estabilidade do mundo está sobre um Deus que garantiu uma redenção futura. E que para essa redenção ela fosse manifestada no futuro, Deus precisou primeiro estabelecer uma aliança para que esse mundo estivesse em pé, para que Jesus encarnasse, vivesse, morresse, ressuscitasse, a igreja triunfasse e Jesus voltasse. É nesse mundo que nós estamos vivendo. É nesse mundo que a igreja está triunfando. Porque foi assim que Deus determinou que a aliança da graça ela fosse manifesta sobre nós. Então, é interessante, porque esse arco, ele está fora do controle do homem. O homem não consegue produzir, porque isso é sustentado pelo próprio Deus. Então, a graça de Deus, ela sempre brilha em meio às tempestades. Dá para entender isso? A graça de Deus sempre vai brilhar ao fim de uma tempestade. Sempre. Mesmo que nós enfrentemos tempestades escuras, como diria, uma noite escura da nossa própria alma. Momentos que nós enfrentamos de depressão, momentos difíceis, momentos onde nós esperávamos e achávamos que nós não íamos conseguir. Se eu perguntasse aqui, quantos de nós já passamos por momentos assim? Que você chegou a pensar por si mesmo, dessa aqui eu não passo. Por essa eu não vou conseguir passar. Cá estamos nós. Porque o Senhor tem nos sustentado. É o Senhor quem tem nos feito caminhar, irmãos. Então, mesmo em meio às tempestades, nós precisamos caminhar com o Senhor. Porque mais cedo ou mais tarde, a tempestade passa. E nós seremos lembrados que Deus tem uma aliança conosco. Amém? Mas Deus estabelece então essa aliança de preservação. E fica claro então que Deus faz uma aliança com a terra para que a história pudesse se desenrolar. Fica claro então que Ele faz essa aliança para que o mundo continuasse sendo mundo, para que o próprio Filho dele pudesse encarnar, para que o Filho dele pudesse nascer naquela manjedoura, pudesse crescer. Fica claro isso para nós nesse texto. Só que olha que interessante o que o texto bíblico diz, para nós terminarmos aqui. Marcos 15, versículo 33, a palavra do Senhor diz assim: Jesus está crucificado, Jesus está na cruz aqui. Chegado o meio-dia, o que houve sobre a face da terra? Trevas.
Olha que interessante. Chegado ao meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até 3 horas da tarde. Trevas, da meio-dia às 3. E às 3 horas, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Isso quer dizer: Deus, por que me desamparaste? O texto continua e diz que Jesus entregou o seu espírito e morreu. Por que houve trevas nesse momento da cruz? É interessante isso para nós, porque o texto de Gênesis fala que quando nós olharmos para o céu e vermos as nuvens escurecendo, nós podemos confiar que depois que a chuva passar, haverá um arco. Mas nesse dia não houve um arco. Nesse dia aqui, no dia dessa maldita cruz, não houve um arco. Porque nesse dia, a arma estava virada para o nosso Senhor Jesus. E foi o nosso pecado que castigou o nosso Jesus naquela cruz. Foi o nosso pecado que matou o nosso Senhor na cruz do Calvário. E agora essa aliança não é simplesmente com a terra, mas ele morreu para que pelo seu sangue ele pudesse reunir um povo para si mesmo. É isso que nós faremos aqui, domingo após domingo. Nós vamos avançando nessa aliança. Então Deus não poupou Jesus na cruz. Ele foi feito oferta pelo nosso pecado. E esse sacrifício na cruz nos comprou com sangue. E por ele nós temos acesso ao Pai. Eu termino perguntando para você: em quem nós confiamos de verdade? Em quem nós confiamos de verdade? Será que eu confio mais nas minhas forças? Hoje nós, pela manhã aqui, estudávamos o texto bíblico. O texto bíblico não, o Catecismo de Heidelberg. Nós falávamos da oração do Pai Nosso. E naquela parte da oração, nos deu o pão de cada dia nos dai hoje. O Catecismo diz que essa oração, ela mostra para nós que o pão da nossa mesa não é fruto dos nossos dons, do nosso trabalho, do nosso esforço, mas ela é fruto da fidelidade de um Deus que nos sustenta todos os dias. Amém? Em quem nós confiamos de verdade? Pense nisso. Pense nisso agora, ao nos assentarmos diante da mesa do Senhor. Amém? Que Deus nos abençoe.